Salve, salve, minha segunda série! Nas últimas aulas eu trabalhei com vocês a dialética de Hegel no processo de compreensão do espírito. Hoje nós vamos falar do materialismo dialético de Marx, seu pensamento filosófico que aspira à condição de explicação científica da realidade social, desenvolve-se em tempos de intensas mobilizações políticas no continente europeu, marcadas pela consolidação das modernas relações capitalistas e pela contestação, provocadas por problemas sociais, consequências desse próprio capitalismo, sobretudo os protestos contra as precárias condições de vida dos trabalhadores, dos famosos operários. Então é nesse contexto que compreendemos aqui nessa aulinha a afirmação de Marx de que até então os filósofos se dedicaram a explicar o mundo, sendo urgente agora transformá-lo. O que ele critica com essa declaração são as reflexões filosóficas especulativas, empenhadas em questões meramente metafísicas, envolvidas em pressupostos teóricos que desconsideram as condições concretas dos seres humanos. Então, ao pautar suas reflexões pela investigação das condições materiais dos seres humanos, o Marx desenvolve o materialismo histórico e o materialismo dialético, um conjunto articulado de princípios conceituais que pretendem reproduzir o movimento da totalidade social em suas explicações acerca da própria realidade. Então, percorremos agora, meus amores, os principais pontos dessa filosofia materialista, ou seja, não é metafísica. O primeiro passo será o exame de suas relações com o pensamento do próprio Hegel. Afinal, meus amores, a teoria marxista constrói-se alicerçada em Hegel. Sabiam disso? Ao mesmo tempo que se opõe a muitos de seus pressupostos. Sobretudo ao teor, obviamente, idealista das teorias de Hegel. Diante disso, tentarei responder inicialmente a seguinte indagação. O que Marx mantém e o que recusa da filosofia hegeliana? Olha, Marx formula sua crítica ao conteúdo da dialética hegeliana em seu texto Manuscritos Econômicos Filosóficos, obra em que ele indica um duplo equívoco da filosofia de Hegel. Então, para Marx, o primeiro erro é a tese de que todas as coisas que existem, universo, natureza, os seres vivos, são a exteriorização da ideia. Ou, dito de maneira mais simples, são produções de um espírito abstrato que se aliena nessas manifestações de seu ser outro, para depois, ao fim de um longo processo dialético, contemplar-se em sua forma absoluta. Desse modo, a própria humanidade seria uma manifestação alienada do espírito, e nisso residiria o segundo erro da dialética hegeliana, segundo Marx. O segundo erro seria os seres humanos, eles são reduzidos ali a seres de pensamento, sendo o espírito a sua verdadeira essência. Os aspectos metafísicos idealistas do sistema de Hegel são totalmente descartados por Marx. Para quem não parece, em hipótese nenhuma, razoável admitir que a história é a realização do itinerário de um espírito que empreende um dramático movimento dialético do em si e do em si para si, ou seja, aquela expressão lógica de uma razão que é anterior à própria humanidade e que tende a concluir-se como ideia absoluta, tá? Então, galera, desse modo, muito o Marx, embora ele admita o valor inegável da filosofia hegeliana, principalmente do papel da dialética, o esforço de Hegel em pensar as múltiplas manifestações do real em um todo plenamente articulado, essa constatação dialética escrita no devir, o Marx ele configura essas noções a partir de bases materialistas. Ou seja, ele inverte a perspectiva do Hegel para a qual a ideia é a origem da realidade que observamos. Então ele pega Hegel, mas inverte a ideia de Hegel. Conforme o materialismo de Marx, não é plausível conceber autonomia às ideias, tomando-as como ponto de partida da realidade. Mas isto sim, meus amores, são as relações sociais concretas, materiais, que, segundo Marx, determinam as produções das ideias pelos seres humanos. O projeto filosófico de Karl Marx, portanto, ele incorpora o arcabouço dialético de Hegel em seu núcleo racional, eliminando, porém, exatamente o teor metafísico.
Ou seja, Marx é materialista, ele olha para a produção material. Essa dialética, né, nos explica uma trajetória de autoconstituição desse espírito, mas a história dos seres humanos em sociedade, nas relações entre si e com a natureza. Para Marx, essas são, obviamente, as premissas empiricamente observáveis, das quais a teoria não pode se afastar, caso pretenda explicar corretamente a própria realidade. Assim, galera, a dialética em Marx é a história dos seres humanos em sociedade, nas relações entre si, nas relações de produção, nas relações com a natureza, né? O postulado primeiro da filosofia de Marx consiste na existência dos seres humanos que, com sua constituição corporal, ou seja, seus braços, mãos, pernas e seu intelecto, enfrentam a natureza pela sua sobrevivência. Então, nesse sentido, esse filósofo ele ressalta ali, né, uma especificidade concernente ao ser humano, dado que, em seu caso, a natureza não está imediatamente disponível, exigindo, por isso, intervenções que a tornem acessível à humanidade. Assim, de forma mais simples, os recursos corporais de nós, seres humanos, não possibilitam fácil obtenção de alimento ou segurança, sendo necessário uma ação transformadora para que possam se apropriar dessa natureza. É necessário trabalho, galera. Então, essa ação transformadora que efetua a mediação na relação entre os seres humanos e a natureza obviamente, é o trabalho. E é precisamente essa atividade vital, segundo Marx, o trabalho, que afirma a própria humanidade. Ou seja, o que nós temos de universal aqui na espécie humana, que nos diferencia de todos os seres vivos e que origina as condições, né, materiais de produção da nossa própria existência, é o trabalho. Então, para Marx, o que define a gente como ser humano, né, é exatamente o trabalho. O nosso trabalho é diferente do executado dos outros animais, né? Às vezes a gente fala, o animal está trabalhando, mas os animais nunca excedem a natureza. Eles estão presos aos instintos. Uma abelha, por exemplo, ao confeccionar ali a sua colmeia, o constrói por meio de uma ação contida na sua própria natureza, galera. Isto é, ela não produz uma realidade exterior diferente da que é oferecida pelo meio natural em que ela está. Tampouco ela consegue adquirir consciência de si própria e de seus atos. Ela age por instinto. Em outras palavras, no trabalho da abelha não há historicidade, não há história. O trabalho humano é transformador. Ali tem história. É algo singular, pois nós, seres humanos, somos os únicos seres, né, que usam instrumentos fabricados por nós mesmos. Assim a gente tem plena noção daquilo que nós fazemos, né? Por fim, a gente está criando um mundo que é original, né, interferindo na natureza. A gente realiza então aí um trabalho, a gente cria a história. Então, de acordo com a concepção de Marx, os vínculos entre história natural e a história de nós, seres humanos, são tecidos exatamente por meio desse trabalho, esse trabalho que nos faz humanos. Então, nesse sentido, devemos observar que o trabalho está no núcleo das relações sociais. Uma vez que os seres humanos não agem individualmente sobre a natureza, a gente age de maneira coletiva, a gente transforma essa natureza de forma coletiva. Então, observa-se aí, sobre o prisma desse materialismo histórico, que os seres humanos não existem fora de suas relações sociais e que estas, por sua vez, se estruturam com base no quê? No trabalho, atividade com a qual se distingue dos animais e, consequentemente, afirma a sua humanidade. Então, meus amores, Marx ele chama atenção para o fato de que, antes de explicar o mundo à nossa volta, né, ingressar nessas relações políticas, formular crenças religiosas ou criar obras de arte, os seres humanos, primeiro, precisaram criar os meios indispensáveis à sua própria sobrevivência. E eles só podem, né, só conseguiram fazer isso por meio do quê? Do trabalho. Dessa forma, o que os diferencia originariamente no universo dos seres vivos não é a razão, não é o pensamento, cultura, consciência, mas justamente o trabalho. É a atividade vital que nos torna possível em suas manifestações de vida. Ou seja, é esse trabalho que transforma, que produz a matéria. Então, no interior dessa concepção, desenvolve-se conceitos que adquirem, meus amores, importância primordial na filosofia materialista de Marx. Meios de produção, relações sociais de produção, forças produtivas e o modo de produção. Então, esses conceitos marxistas são essenciais para você entender essa ideia do materialismo histórico. Né? Entender como as relações humanas são relações de produção material, ou seja, do trabalho transformando a natureza em mercadorias. E como a sociedade se forma a partir daí, o Estado também, defendendo interesses de determinados grupos.
né? Ah, professor, interessante, a gente já estudou Marx na primeira série, mas eu não lembro direito desses conceitos, luta de classes, o próprio materialismo histórico, ainda tenho dúvidas, né? Mais-valia, fetichismo. Beleza, galera, vou botar ali, já coloquei, né, na nosso roteiro de aprendizagem, uma indicação de uma aula gravada minha, que eu falo sobre esses conceitos de Marx ali para os alunos da primeira série. Vai encaixar perfeitamente com essa aula mais filosófica que eu dei. Então, vou trazer uma aulinha mais de sociologia de Marx para encaixar com as explicações que eu trabalhei aqui, para vocês entenderem melhor o que é esse materialismo histórico. Bacana? Então, fechamos aqui mais uma aulinha. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.